Dicas para concursos e OAB com a professora Claudine Fernandes Araújo. Boa tarde, muito boa tarde, professora Claudine. Momento especial aqui da Faculdade de Processos, dicas para OAB e para concursos. Professora Claudine, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, ouvintes. Hoje... Tudo bem, professora? Só te falar uma coisa, só falar uma coisinha aqui antes da gente começar. Tô conversando aqui com os participantes, com os nossos amigos aqui do Edu, e perguntando, frio ou calor, professora? O que é melhor aqui? O que você prefere? Oh, meu Deus, eu estava falando isso hoje. Eu falei assim, bom... Ai, o bom é nenhum nem outro, né? O bom é o nosso calorzinho de dia, um friozinho à noite, né? Porque tá muito frio. Você já viu agosto em Brasília? É tão frio assim? Pois é. A gente tá... Olha, ontem eu dei uma saidinha, acho que eram 11h30, quase meio-dia, para fazer compras, né? Fui ao mercado. Hoje estava frio. Estava tendo que colocar uma blusa um pouco mais grossa, porque não estava dando conta do vento. Tá muito frio, muito frio, muito frio. Nunca vi um agosto. Agosto é o mês do vento e do calor, né? É o mês da ventania. A ventania tá, né? A ventania continua, mas o calor não chegou ainda, né? O calor não chegou. É verdade. Professora, antes da gente entrar nas dicas, deixa eu estar enrolando, desculpa estar enrolando tanto aqui, mas eu queria saber só como é que foi. A gente comentou que teria uma live na quarta-feira passada, falando sobre o TAF. Inclusive, foi a dica da semana passada, achei muito bacana para o pessoal que está estudando para carreiras policiais. Foi bacana a live? Teve muita gente participando? Muito bacana a live. E o curso está muito legal. Lembrando, mais uma vez, que o TAF é parte importante do concurso. Sem ela, o aluno não termina o curso, né? É muito importante. E é importante para a carreira também, né? Não é uma questão assim, não é uma prova sem sentido, né? Quem vai para a carreira policial tem que estar preparado fisicamente, né? Para várias ações, né? Para várias missões. Então, é muito importante ter essa questão da atividade física, né? E a prova, como eu disse, não é só ter fôlego, só estar preparado fisicamente. Tem que saber todos os detalhes de todos os exercícios, né? Então, é importante a pessoa já estar preparada emocionalmente, inclusive, né? De saber que aquele exercício tem aquela postura específica, correta, né? Porque ele vai ser avaliado, inclusive, nisso. Não só no número das repetições ou não só no tempo que ele vai ter que estar lá, né? Ele vai ser avaliado na sua postura, de como ele vai estar fazendo o exercício. Olha que interessante. Então, quarta-feira passada teve essa live falando sobre o TAF. Então, para o pessoal que está estudando para carreiras policiais, vale a pena entrar lá no site da Faculdade de Processo ou da Processo Concursos e conferir, porque é muito bom lá no YouTube. No YouTube. Então, Isso. Ok, lá na página do YouTube. Agora, professora, vocês assim estão tendo essas lives de forma regular, de diversas matérias, né? Vale a pena a pessoa então entrar lá no YouTube, marcar o sininho para poder sempre estar recebendo as novidades, né? Sempre está recebendo, porque nós estamos tendo lives e aulas, né? A gente tem um programa que se chama Vale a Pena Estudar de Novo, né? E que são aulas, né, repetidas de matérias como constitucional, administrativo, matérias que caem em todos os concursos. Língua portuguesa, agora para a Polícia Civil, direito penal, processo penal, que é muito importante, né? Vale a pena estudar de novo. Eu vou dar uma olhadinha, não conhecia não, sabia, que bacana. Ok. Claudine, professora Claudine, o que você preparou para a gente hoje? Então, até eu falando aqui sobre
a questão de fazer o concurso, estudar, porque na hora da prova você está muito sob pressão, né? E é isso que eu quero falar, de uma técnica de estudo para todo mundo, quem está fazendo Polícia Civil, OAB ou qualquer outro concurso, colocar no seu dia a dia. Lembrando sempre, gente, que tudo isso que a gente está falando aqui não é para quando sair o edital, não é para quando você se formar, não é para agora, é para hoje, tá? Eu aprendi isso com o nosso professor, que você conhece bem, Leonardo, que é o nosso querido professor Flávio Souza. Uma técnica que eu aprendi com ele, que se chama técnica do tomate. Uhum. Antes de falar sobre essa técnica, nós temos também alguns alunos e alguns conhecidos, outros que chegam para estudar na Processos, que me contam que, assim, estavam preparados para a prova, mas não deu conta de fazer a prova no tempo previsto. Isso aí também é uma tragédia, né, gente? A pessoa está preparada e não consegue terminar a prova no tempo previsto. Então, é disso que eu quero falar com você hoje, ouvinte, com você, Leonardo. Nós precisamos treinar. Como assim, professor? Por que é técnica do tomate? É porque eles falam que na hora que você estiver treinando os exercícios, você colocar um cronômetro. Tem aqueles cronômetros de gastronomia, por isso que falo de tomate, que coloca um tempo, né? Sim. Uhum. Então, você estudar. Não precisa, hoje em dia não precisa ser com isso, porque o nosso celular tem cronômetro, né? Então, como assim, professor? Por exemplo, você vai estudar a prova da OAB, tem 80 questões, são 5 horas. A Polícia Civil, todos os concursos. Então, aquele que você está focando, você pode fazer o cálculo para saber em quanto tempo você tem por questão. Então, vamos supor que você tenha 3 minutos por questão para fazer naquele concurso. Então, você vai fazer um treinamento com 10 questões. Então, você tem 30 minutos para resolver 10 questões. Você coloca o cronômetro. E esquece o cronômetro, esquece assim, né? Você vai acabar acostumando com esse tempo, que esse é o objetivo, de treinar para o tempo. Você coloca lá o cronômetro e vai fazer as questões. Depois você vai aumentando o número de questões e colocando o cronômetro. Esse treinamento tem 2 objetivos. Primeiro, você realmente controlar, ver quanto tempo, mais ou menos, você está levando para cada questão. E outra, Leonardo, que eu acho a mais sensacional, você estudar sob pressão. Aí você deve falar, poxa, professora, mais pressão ainda, né? Porque na hora da prova, todo mundo fica ansioso. Todo mundo fica apreensivo. E até nisso nós temos que treinar. Porque já foi comprovado pela neurolinguística que o nosso cérebro, quando ele está sob pressão, quando a pessoa está sob pressão, sob ansiedade, ele trava a memória. Porque é uma parte muito rica e importante. E aí é nessa hora que nós temos os nossos famosos brancos. Se o seu cérebro já está acostumado a sempre estar sob pressão, quando chegar no dia da prova, aquilo não é mais novidade. E aí você consegue, além do treinamento para não perder tempo por questão, você também trabalha aquela ansiedade, porque talvez das primeiras vezes que você estiver lá fazendo as suas questões, o seu cronômetro, ou o seu tomatinho, ou o que você preferir, mas tem que ter lá o cronômetro tocar. Às vezes você não terminou as questões, você fala, ai meu Deus do céu, você vai ficar nervoso. Aí você vai da segunda, não vai conseguir, da terceira não vai conseguir, mas vai chegar uma hora que você vai conseguir. E quando você chegar no dia da prova, você está tanto preparado para fazer aquela prova naquele tempo determinado pela banca,
quanto essa questão da ansiedade e de estar o tempo inteiro sob pressão. Porque quando a gente está em casa, né, estou ali tranquila, fazendo a prova, as questões. Mas se você tem um cronômetro e ele está tocando, você botou lá 10 questões, ele tocou, você estava na 7ª ainda. Vou tentar de novo. Aí você já fica assim, né? Aí você já começa que é o que acontece numa prova de concurso ou de OAB. Então, minha dica de hoje é essa: treinem contando o tempo. Primeiro, para você se acostumar. Comece com poucas questões, depois você vai fazer um treinamento com todas as questões, né? Para você realmente perceber e aprender a dividir o seu tempo. E para você aprender a estudar com mais sob pressão ainda, mas é necessário, para que no dia da prova essa ansiedade não seja novidade. Até rimou, viu? Tô virando até poeta, viu? Tá ótimo, professora. A gente tem conversado muito aqui, não só no seu quadro, tá tão interessante isso, mas em diversos quadros, falando de nutrição, falando de atividade física, o quadro que fala sobre desenvolvimento de executivos, muito aqui no seu quadro, falando muito sobre preparação, planejamento, aquilo que você faz antes. Como é que isso é importante e como é que isso tá fora da nossa cultura, né, professora? Muito fora. Tem que ter um planejamento e treinamento, né? E treinamento, prática. Primeiro você vai fazer o curso da OAB, então, ou qualquer outro concurso, como a gente falou na primeira dica. Comece a estudar pelo módulo comum, as matérias mais importantes. Observe todas as provas que existem no concurso, no caso da Polícia Civil, quer dizer, na realidade, no caso das carreiras policiais, tem um TAF, né? Técnicas de estudo, é muito importante. Depois a gente vai estar falando de como fazer a prova aqui, né? Porque nesse treinamento, sob pressão, né? A técnica do tomate, que eu aprendi com o professor Flávio Souza, isso é uma técnica. Você faz lá o seu planejamento de como que você vai estudar, de que maneira vai estudar. E assim, é muito importante os ouvintes que estão fazendo concurso OAB ouvirem todas as dicas, porque é importante também a alimentação, é importante a atividade física, é importante você ver, mesmo, tá, professor, eu quero ser servidor público, eu não sou empresário, mas o planejamento, essa cultura de planejamento é muito importante para quem quer. É um objetivo, é uma meta passar no concurso, né? Seja ele qual for. É uma meta, é um objetivo passar na OAB, ser advogado. Mesmo que você queira ser juiz, você tem que ter a carteira da OAB porque é exigido prática jurídica. Aliás, o STF agora reconheceu antigamente a pós-graduação valia com prática jurídica, passou a não valer e agora está valendo de novo. Que bom. Pois é, que presente, hein, professor? Eu acompanhei nessa semana aí. Ou seja, quem gosta de estudar vai sair na frente e, ao meu ver, é um incentivo para que as pessoas estejam se desenvolvendo sempre, né? Se desenvolvendo. E outra coisa, além de valer como prática jurídica, ela também vale na prova de títulos. Olha, as pessoas têm que estar sempre atentas a todas as provas do seu concurso. Porque prova de título é uma prova. Então, eu tenho que fazer o planejamento, me planejar para que eu tenha pós-graduação. Aí você tem que ver tudo lá que é contado com prova de título, mas toda pós-graduação lá é contada. E às vezes, se você empatar em tudo, você pode ser classificado, né? Melhor classificado por causa de uma pós-graduação, ou por causa de 2 pós-graduações, por causa de uma publicação, né? Que nós temos nossas revistas, né? Então, todos os alunos que estão pensando em concurso têm que começar a publicar, porque isso vale título em vários concursos, vários. Então, nós temos que observar. Isso tudo passa pelo quê? Planejamento.
é o mais importante. Planejamento e ação. Ação é o mais importante. Bota no papel e agir. Muito bom. Professora Claudine, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar mais essa semana aqui com a gente. As pessoas querendo falar contigo, querendo falar com a Faculdade de Processos, pegar mais dicas, como é que elas fazem? Bom, elas podem entrar nas nossas redes sociais, né? Faculdade de Processos, Processos Concursos, tá? No meu Instagram também, Claudine Fernandes de Araújo, Instagram e Facebook. No nosso site, www.processos.com.br, e vocês vão ter lá todas as dicas. Nós temos blogs de concursos, nós temos os nossos cursos que nós estamos oferecendo, porque nós não paramos. A pandemia não parou. Cada um é na sua casa, mas nós estamos trabalhando com o estudo remoto, com cursos online e trabalhando sempre. Porque nós temos que plantar, né, Léo? É verdade. Só colhe o que planta hoje. E não existe. A única coisa que existe é o agora, né? O ontem já passou, o amanhã não chegou ainda. E mais ainda, o amanhã depende do que eu estou fazendo agora, né? Nem hoje, agora. Não é isso? Muito bom. Professora, obrigado demais. Semana que vem estamos de volta. Obrigado, viu? Ótima tarde para você, ótima semana. Um abraço, Leonardo. Um abraço, queridos ouvintes. Até a próxima semana. Vou fazer como você faz aqui, ó.